Nós somos abençoados pelo nosso Deus, tanto no tempo presente como com bênçãos preparadas para o porvir. Esse é o estudo de número 1270 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Senhor Jesus derrame bênçãos abundantes na tua vida. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nosso Deus é vivo, Ele é poderoso, Ele é amoroso e bondoso, Ele nos abençoa com a gloriosa presença dEle, com perdão, com salvação, mas também com alegria, paz e, por que não dizer, com prosperidade. Vamos ao nosso tema, ansiando pelas bênçãos de Deus. Nosso texto base está no Salmo 67, verso 1 e verso 2, que diz: que o Eterno nos conceda a sua graça e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer a sua face, para que sejam conhecidos na terra o teu caminho, a tua salvação entre todas as nações. Ansiar é desejar veementemente, é desejar ardentemente, é desejar muito, é almejar. E nós podemos ser alvos das bênçãos do nosso Deus. Efésios capítulo 1, verso 3, Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nosso Deus é a fonte de todas as bênçãos e pode ter certeza, a salvação, o perdão, a graça, a misericórdia, a consolação, a vida eterna, nós recebemos dele, mas somente através do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos mostra diversos versículos sobre bênçãos de Deus para nós. Salmos número 3, verso 7 e verso 8 diz: ergue-te a meu favor, Senhor, salva-me, Deus meu, do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles que são teus a tua bênção. Aleluias! Davi clamou ao Senhor, ele estava certo de que do Senhor receberia a bênção da salvação, da proteção, do livramento. Ele estava certo de que as bênçãos do Senhor são para os que são fiéis a Ele e confiam plenamente na graça, na bondade, na misericórdia e na fidelidade do nosso Senhor. Vamos ver exemplos de algumas pessoas que foram abençoadas por Deus. Vamos começar lembrando de Abraão. Ele foi grandemente abençoado pelo nosso Deus. Gênesis capítulo 24, verso 35 e verso 36 diz: o Senhor cumulou meu Senhor de bênçãos e ele tornou-se muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos, jumentos. Sara, a esposa de meu Senhor, quando ele já era idoso, gerou-lhe um filho, ao qual ele transferiu todos os seus bens. Eliézer, o mordomo de Abraão, estava testemunhando para Labão, o irmão de Rebeca, que Abraão foi abençoado por Deus com bens materiais, financeiros, com família, porque Abraão andava com Deus em obediência, fé, temor e amor. Tem outro exemplo, que é o exemplo de Isaac, que foi grandemente, a Bíblia usa esse termo, abençoado, pois obedeceu e confiou plenamente no Senhor. Gênesis capítulo 26, o verso 2 ao verso 4 diz: o Senhor apareceu a Isaac e orientou-o: não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar, habita nesta terra, e estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e à tua raça que darei todas estas terras, e manterei o juramento que fiz com teu pai Abraão. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por tua posteridade serão abençoadas
todas as nações da terra. Estava tendo fome lá na terra e Isaac decidiu ir até o Egito, onde estava tendo fartura de alimentos, mas o Senhor o orientou para que fosse a Gerar, onde seria abençoado pelo Senhor. Qual foi a atitude de Isaac? Ele obedeceu. Mesmo com as promessas de bênçãos que o Senhor tinha feito a Isaac, Isaac passou por dificuldades. Passou por momentos de oposições, de invejas dos filisteus. Vamos conferir? Gênesis capítulo 26, verso 14 diz: ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Onde Isaac encontrava água, ao desentulhar os poços que Abraão tinha construído e os filisteus tinham entulhado, os pastores de Gerar tomavam, alegando que pertencia a eles. Isaac não ficou discutindo, não ficou brigando, não ficou fazendo justiça própria, ao contrário, Isaac reconheceu que era Deus que o faria prosperar. Gênesis capítulo 26, verso 22 diz que Isaac mudou-se dali e construiu um outro poço. E ninguém discutiu por causa desse. Deu-lhe, portanto, o nome Reobote, que significa lugar espaçoso, e acrescentou: agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperaremos na terra. Dos poços que Isaac tinha aberto e os inimigos tinham brigado com ele, ele deixou para os inimigos. Ele nomeou um como Ezequiel, que significava discussão, e o outro como Sitna, que significava inimizade. Mas Isaac continuou trabalhando, confiando no Senhor. Ele não desistiu devido aos opositores, devido àquela intriga, desavença, discussão, as contendas dos pastores de Gerar. Ele continuou e ele construiu outro poço. Ele teve sucesso. Ele foi abençoado pelo nosso Deus. Ele glorificou ao Senhor. Ele recebeu promessas de bênçãos do Senhor. Gênesis capítulo 26, verso 24, olha o que diz. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e prometeu: eu sou o Deus de teu pai Abraão, não temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei, multiplicarei tua posteridade em consideração a meu servo Abraão. Precisamos confiar plenamente nas promessas do nosso Deus. Assim como Isaac fez, Isaac creu, ele recebeu o favor de Deus, ele semeou na terra de Gerar e ele colheu muito. Vamos conferir? Gênesis capítulo 26, verso 12 e verso 13. Isaac semeou naquela terra e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a crescer até que ficou riquíssimo e poderoso. O Senhor abençoou Isaac, o Senhor o enriqueceu, o Senhor o tornou poderoso. As nossas bênçãos vêm do Senhor. Isaac, ele acreditava nisso e ele falava isso. Jacó valorizava as bênçãos de Deus e antes dele morrer, ele chamou seus filhos e proferiu bênçãos para cada um deles. Vamos ver as bênçãos proferidas para José. Gênesis capítulo 49, verso 25, olha o que diz: pelo Deus de teu pai que te socorre, por El Shaddai, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das preciosas águas que circulam debaixo da terra, bênçãos de muitos rebanhos e muitos filhos. Nessas bênçãos, Jacó estava demonstrando a importância das bênçãos espirituais, mas também o abençoou com bênçãos materiais. Nós temos que desejar as bênçãos espirituais acima das materiais. Nós temos que desejar o abençoador, que é o nosso Deus, a fonte de todas as bênçãos, mais do que as bênçãos de que nós somos alvos. E a Bíblia nos ensina que tem pessoas que querem somente as bênçãos e até se desesperam. Vamos nos lembrar do exemplo de Esaú? Hebreus capítulo 12, verso 17 diz: e assim, como bem sabeis, quando mais tarde quiser dar a bênção,
foi rejeitado e não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Vamos nos lembrar que Esaú, ele desprezou as bênçãos da primogenitura, ele trocou as bênçãos da primogenitura por um prato de lentilha, e no momento de ser abençoado por Isaac, seu pai, Jacó se disfarçou e recebeu no lugar de Esaú. E quando Esaú procurou o pai dele, Isaac, para receber a sua bênção, ele não recebeu. Sabe qual foi a atitude dele? Ele chorou. Gênesis capítulo 27, verso 38 diz: Esaú disse a seu pai: é, pois, tua única bênção, meu pai, abençoa-me também, meu pai. Isaac ficou silencioso e Esaú se pôs a chorar. Esaú, quando vendeu a primogenitura, ele estava focado somente no momento que ele estava presente. Ele estava com fome e ele queria satisfazer aquela necessidade no momento, mas no momento que era para receber a bênção da primogenitura e ele não recebeu, aí ele chorou. E não foi por arrependimento não, mas foi porque perdeu as bênçãos da primogenitura. Antes ele ignorou, ele desprezou, e agora no momento diante do pai dele, ele chorou, ele ficou irado, ele prometeu matar a Jacó e ele aborreceu tanto a seu pai Isaac como também a sua mãe Rebeca. Nós não podemos fazer como Esaú, ficar focado somente no momento presente e rejeitarmos as bênçãos futuras, pois assim como Esaú, nós podemos também ser rejeitados pelo nosso Deus. Salomão, ele ensinou que as bênçãos do Senhor não provocam sofrimento. Provérbios capítulo 10, verso 22. A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. O nosso Senhor é o dono de todas as bênçãos. Ele é a fonte das bênçãos e ele tem alegria em abençoar o seu povo. Nós somos alvos de sua bondade, da sua graça, do seu amor, do seu perdão, da sua misericórdia. E nós somos chamados para recebermos bênçãos, para sermos abençoados. 1 Pedro capítulo 3, verso 9 diz: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Chamados para receber bênçãos por herança, como a paz, como a alegria, como a salvação. E é necessário termos equilíbrio para mantermos a harmonia e nunca podemos nos esquecer que somos embaixadores de Cristo. Então nós não devemos agir como ímpios, não devemos retribuir mal com mal, insulto por insulto. Nós devemos nos lembrar que representamos o nosso Senhor aqui na terra e nós precisamos agir sempre, em todos os momentos, para a glória do nome dele. Lembre-se, nós somos abençoados pelo nosso Deus para abençoarmos e refletirmos a glória do nosso Deus aqui na terra. No nosso texto base, o salmista pediu em sua oração bênçãos ao Senhor, mas com o objetivo de que as nações conhecessem o Senhor, para que o servissem, para que o seguissem. O objetivo do salmista de ser abençoado era para que as nações conhecessem o caminho da salvação, conhecessem o Deus abençoador. E o salmista, ele ansiava pelas bênçãos do Senhor e ele pediu a bênção no versículo 1, no versículo 6 e também no versículo 7. Vamos ver? Salmo 66, verso 1, verso 6 e verso 7. Que o Eterno nos conceda a sua graça e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer a sua face, como nos mostra também a bênção araônica. Vamos continuar. Possa
então a terra produzir em abundância seus frutos, possa o eterno nosso Deus nos abençoar. Sim, possa Ele nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra, que o Senhor possa nos abençoar para que o seu nome seja reverenciado e temido por toda a terra. Foi o pedido do salmista, mas também pode ser e deve ser o nosso pedido, que o nome dele possa ser reverenciado entre todas as nações. Esse era o desejo do salmista, em ser abençoado pelo nosso Deus. E nós podemos perceber que, infelizmente, muitas pessoas querem bênçãos por motivos errados, por motivos egoístas e até mesmo, pasme, mas é real, para provocar inveja nas outras pessoas, para satisfação pessoal, como nos ensina Tiago, em Tiago capítulo 4, verso 3, que diz: e quando pedis não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Nem a oração dessas pessoas o Senhor ouve. Muitos trocam a comunhão com Deus. Muitos trocam a alegria de poder sentir a gloriosa presença do Senhor por bênçãos materiais e terrenas, por motivos errados. Eles acabam se esquecendo que aqui na terra tudo passa. Tudo é passageiro, mas o nosso Deus, Ele tem preparado coisas maravilhosas para nós, e o que Ele tem preparado para nós é glorioso, é eterno. Eu vou começar a concluir. Nós somos abençoados por Deus, isso é fato. Nosso Deus nos deu vida, nosso Deus nos dá ar para respirarmos, nosso Deus, Ele está conosco, Ele nos dá da sua presença, e não podemos desprezar as bênçãos eternas, não podemos nos esquecer que Deus tem nos abençoado com muitas bênçãos terrenas, mas também com bênçãos espirituais, e Ele tem alegria em nos abençoar. E eu quero concluir esse estudo justamente citando a bênção araônica, que está em Números capítulo 6, verso 24 ao verso 26, que diz: e Yahvé o Eterno te abençoe e te guarde, faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie, que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz. Amém e amém. Seja grandemente abençoado pelo Senhor. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. E caso ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja abençoado pelo abençoador, pelo nosso Deus vivo e poderoso. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e mais uma vez, que Deus te abençoe.